Eu tenho certeza que vocês prepararam muito bem ele e trouxe essas alegrias para o povo brasileiro. Com a palavra, pelo tempo de 15 minutos. Obrigado. Prezado presidente Márcio Marinho, João Derli, minha colega Luciene, da Confederação de Ginástica, Ricardo Keiler, internautas que nos acompanham, assistência. Realmente a canoagem está chegando ao Rio 2016 com uma possibilidade diferenciada. O Isaquias é sem dúvida o nosso maior ponto de referência, com possibilidade de medalha nos Jogos, e não uma só. Esse pode ser o grande diferencial. Ele é um garoto diferenciado, realmente com uma história familiar incrível, e está sendo assistido por toda a confederação, pelo Comitê Olímpico, pelos nossos patrocinadores. E, ao mesmo tempo, nós também somos uma confederação de muitas modalidades, 2 olímpicas, canoagem velocidade e canoagem slalom, e uma paralímpica, que é a canoagem velocidade paralímpica, ou como a gente chama, paracanoagem. E são mais 9 modalidades não olímpicas. Então, é uma família muito grande e diversa. Nós contamos com o nosso patrocinador principal, o BNDES, com recursos incentivados, com a GE, com a parte de ciência e recursos, que a GE foi a conquista desse ano da canoagem, e com a parceria e patrocínio da Itaipu Binacional, no canal Itaipu, que vem desde 2006. O BNDES está com a gente desde 2012 e com grandes possibilidades de seguir até Tóquio apoiando a canoagem. A nossa estrutura e a questão de competições, quer dizer, como nós estamos preparando o nosso grupo para chegar ao Rio 2016 com uma boa performance, com uma condição ideal. A canoagem estará nas duas competições, 2 modalidades nos Jogos Olímpicos e na Paralimpíada também, para Jogos Paralímpicos. Canoagem velocidade, nós temos garantido um atleta de cada modalidade, caiaque masculino, caiaque feminino e a canoa, mas a canoa, como o Isaquias e o Erlon, os 2 baianos, deputado, conquistaram a medalha de ouro no Mundial da Itália, no C2 1000 metros, numa prova fantástica, deixando todo mundo impressionado com a tática deles. Essa vaga ela sai e entra as 2 vagas da canoa. Então a canoa estará com 2 atletas garantidos. Esse pessoal da canoa, na canoagem velocidade, treina na cidade de Lagoa Santa, com o apoio do Comitê Olímpico e dos nossos patrocinadores. Então, o Comitê Olímpico, nesse ano, de junho do ano passado até agora, bancou a estrutura e agora o patrocínio entra com dinheiro incentivado. O restante da canoagem velocidade está em Curitiba, são 30 e poucos atletas concentrados. A canoagem slalom baseada hoje em Foz do Iguaçu e começando os treinos nesse mês de outubro, novembro, no Canal Rio, no Parque Radical em Deodoro. Vamos treinar na pista olímpica, que se tem um esporte diferente da piscina, Ricardo, que é aquela dimensão de milímetro, se tem um esporte que tem fator local, é a canoagem slalom. E nós vamos, como o investimento feito pelo governo federal, pela construção da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós estaremos treinando no ponto, no local, ajudando inclusive a refinar as corredeiras. Nós começamos agora em outubro, novembro, nós já estamos lá com o nosso grupo principal. A equipe sub-23, a equipe de 20, continua em Foz do Iguaçu. Nós vamos manter os 2 centros de canoagem de slalom com os recursos do nosso patrocínio. Como todo o esporte brasileiro, o calendário internacional sofre com a questão do dólar, mas nós, nesses últimos anos, participamos de todos os mundiais, todas as Copas do Mundo, de acordo com o nível técnico dos nossos técnicos, nas exigências dos nossos técnicos. E nos sul-americanos,
Na canoagem slalom é domínio absoluto. Brigamos com o Canadá e Estados Unidos pela supremacia no continente americano. Na canoagem velocidade, somos um dos 5 países que dominam a modalidade. No mundo, o nosso destaque é a canoa, é o trabalho, são os 2 atletas aí. Nós estamos buscando que o caiaque volte ao passado, cresça como no passado. O caiaque antes era o destaque. O Sebastian foi o 8º lugar na Olimpíada de Atlanta. Quer dizer, nós tínhamos um destaque maior no caiaque, a canoa ultrapassou e longe do caiaque nós estamos trabalhando para voltar. Na questão de trabalho, de legado, como o Ricardo falou que o esporte nos jogos vai ajudar o desenvolvimento, nós temos um trabalho social e os 2 garotos, tanto o Erlon quanto o Isaquias, quanto o pessoal do slalom que estará nos jogos, saíram de projetos sociais. E o Erlon e o Isaquias, especificamente, do segundo tempo do governo federal, em parceria com a Confederação, na época, o segundo tempo Canoa Brasil, 2007. Então, é o tempo de um atleta aparecer e chegar à condição de medalha. Nós temos em Foz do Iguaçu, na canoagem slalom, o Instituto Meninos do Lago, ou Projeto Meninos do Lago, patrocinado pela Itaipu desde 2009. Desse projeto social, tem atletas que estarão no Rio de Janeiro participando dos Jogos. E com o investimento do Ministério, a questão de uns 4 anos atrás, nós investimos em a formação da canoagem slalom na base. Em 2006, uma segunda divisão que participava junto do campeonato principal, numa metade da pista, tinham 15 embarcações participando, era nada. Em 2013, foram 211 embarcações, através de um trabalho de cedência de barcos, orientação de formação de professores, de técnicos e segurança na pista, buscando a massificação do esporte através da parte social. Resultados históricos da canoagem, nós temos a primeira medalha brasileira mundial em 1992, lá atrás na canoagem slalom, medalha de bronze do Gustavo Selbach, de Três Coroas, do Rio Grande do Sul, numa prova na Noruega. Depois disso, a canoagem em altos e baixos, problemas de recurso, não conseguindo viajar, não conseguindo treinar. A partir de 2011, vamos voltar um pouquinho atrás, graças a essa casa e graças ao governo, com a Lei Agnello Piva, a gente conseguiu planejar. Né? Antes disso, com todo o apoio do Ministério para as confederações, às vezes em quando a gente descobria que ia viajar na semana antes. Com a Agnello Piva, foi possível que as confederações se planejassem. E aí começa uma nova fase do esporte brasileiro, no meu ponto de vista. Quando o BNDES procura a canoagem, em 2011, ele encontra um esporte estruturado, administrativamente, tecnicamente, o desenvolvimento, mas estruturado. Porque a lei incentiva, ou qualquer recurso público, se não tiver condição de prestar conta, tu tem por 1 ano. No ano seguinte, tu não recebe, e o presidente é capaz de ser complicado. Então, a estrutura administrativa é fundamental e foi o fator diferencial nisso aí. Em 2011, o Isaquias, no Mundial Júnior, conquista sua primeira medalha. Foram 2, na realidade, uma de ouro e uma de prata, na C1 200 e na C1 1000, C1 500, mostrando que vinha para ficar. Em 2013, no primeiro Mundial Sênior dele, ele sai com a medalha de bronze na distância olímpica e é campeão mundial na C1 500. Quando eu falo em C1, K1, acostumado às siglas, a canoa tem a sigla mundial do C, e o número é o número de participantes no barco, e o caiaque, o K do inglês caiaque, então K1, K2, K4. No caso do Mundial da Alemanha, em Duisburg, o Isaquias conquista um bronze na medalha no C1 1000 metros, com os 2 adversários dele, os 2 medalhistas olímpicos, de Pequim e o de Londres. De Pequim, em segundo lugar, o medalhista, o alemão Sebastian Brandl, em primeiro no ouro. O mesmo Isaquias ganha a prova, é campeão mundial do C1 500 metros. No Mundial 2014, o Isaquias domina a prova por 999 metros e tem um erro de remada, isso foi matéria na Globo, um erro de remada, ele vira nos últimos 50 centímetros.
e o Sebastian Brundle, que ficaria com a prata, ganhou de presente uma medalha de ouro, e estava constrangido no pódio porque eu entreguei a medalha. Eu estava lá entregando as medalhas e ele estava constrangido de receber a medalha, porque ele viu que ele não ganhou. Ganhou a prova, olha, a regra ele ganhou a prova. Mas o Isaquias dominou e mostrou que ele vinha para buscar o Rio de Janeiro. Nesse mesmo momento, aí aparece a primeira vez a dupla Erlon e Isaquias com bronze no C2 200, que é uma distância não olímpica, mas já testando o barco para ver o que nós faríamos esse ano. E as outras medalhas são medalhas da paracanoagem no Mundial. Em 2015, na Itália agora, as duas vagas que eu comentei da questão da canoa e as duas medalhas. A medalha de ouro no C2 1000 metros, numa vitória tática impressionante, e a medalha de bronze no C1 200. Duas provas olímpicas, há um ano dos Jogos, com o mesmo atleta buscando as duas medalhas. Ele pode fazer, pela programação, que foi uma batalha do Comitê Olímpico, da Confederação Brasileira, ele pode fazer as 3 provas. São 6 dias de competição, ele pode fazer tranquilamente as 6 provas, e tem físico e tem técnica para isso. Vamos ver o que vai ser até chegarmos lá. Os Jogos Pan-Americanos, nós ficamos, felizmente, só atrás de vocês, natação, em número de medalhas. A canoagem foi o segundo esporte de medalhas nos Jogos, são 14 medalhas em 18 provas. Eu não sei o percentual, Ricardo, a gente podia conversar sobre o percentual, mas estou de brincadeira. Foram 14 medalhas no total, sendo 9 de canoagem e velocidade. Uma provocação é boa, né? Estamos em casa. Dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Né? Então, nós, com 14 medalhas, 9 na canoagem e velocidade. Canoagem slalom, a Ana Sátila, que vinha se destacando, consegue no Mundial da Austrália de 2014, o Campeonato Mundial Júnior de K1, que é o barco olímpico, em 2016. E esse ano, em Foz do Iguaçu, ela é vice-campeã de Sub-23 do caiaque feminino. Então, e nós, como equipe, mostrando o fator casa também, conseguimos 4 medalhas nesse campeonato, porque o nosso pessoal treina em Foz do Iguaçu desde 2006. Jogos Pan-Americanos, provocando de novo, Ricardo, o slalom, foram 5 provas na canoagem do PAN, e nós fizemos 5 medalhas. Isso é 100%. É provocação. O slalom realmente, como eu falei, briga com os Estados Unidos e Canadá pela supremacia no continente. A prova da Ana, a diferença entre o primeiro e o terceiro lugar foram 2 décimos. Né? Então, muito aguerrida a prova, e o Canadá estava em casa. O Ricardo, eu acho que ele quis deixar você falar primeiro, para poder ele vir. Sempre quem fala primeiro é complicado. Nós somos amigos, é brincadeira, isso é válida.